Graça e paz. Esse cântico aí, dá vontade de ficar cantando umas 10 vezes. Ele é suficiente, fala tudo o que a gente está sentindo, do que a gente fala com Deus, do que a gente necessita. Impressionante. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 17. Capítulo 2, verso 14 ao 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo... Oi? Que couve? Que couve, Flor. Tá. Fala mais alto. Bem sincero, né? Se você não conhece, você fica bravo. Capítulo 2, versículo 14 a 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos mais uma vez porque estamos aqui na Tua casa. E agora, Senhor, depois de louvarmos, agradecermos ao Senhor, nos dedicarmos com as nossas ofertas e dízimos, nós agora vamos ouvir a Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos envolva com Teu Santo Espírito e nos capacite, Senhor, para transmitir a Tua palavra e que todos aqui sejamos edificados por Ti mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esta carta, segunda carta aos Coríntios, é uma carta que o apóstolo Paulo faz a defesa do seu ministério. Se você pegar do começo até o fim dessa carta, você vai perceber que Paulo fala muito do seu ministério. E é uma coisa impressionante porque Paulo ficou um bom tempo com essa igreja. E ele produziu o maior volume de escritos para uma igreja. A igreja de Corinto é a que mais recebeu a atenção do apóstolo Paulo em termos do Novo Testamento, em termos de documentos. Nós temos 2 cartas grandes e temos um assunto assim um pouco mais difícil que ele está tratando a respeito da aceitação do seu ministério. O apóstolo Paulo está conversando, às vezes dialogando de maneira mais forte com essa comunidade sobre o seu ministério, sobre a relevância do seu ministério, sobre a bênção que é o ministério para essa gente. Então nós temos isso. Agora, no capítulo 2, ele já bendisse a Deus, já disse um bendito no capítulo 1, que Deus de toda consolação, que nos consola em todas as situações. Agora ele passa a agradecer, mas ele agradece de um modo especial, pela sua vocação, por tudo que ele representa e que nós representamos em Cristo Jesus. Então, graças a Deus, porém, ou graças, porém, a Deus, tem aí uma conjunção. O apóstolo Paulo acabou de falar que teve uma dificuldade, quando o irmão Tito estava em viagem e eles não sabiam o que tinha acontecido, mas ele disse, graças, porém, a Deus. A nossa irmã aqui começou falando sobre isto, a necessidade de agradecer, de ter um coração grato. E é verdade, o apóstolo Paulo vai fazer isso em várias cartas. O texto de 1 Tessalonicenses diz isso, em tudo dai graças. Se é uma característica do cristão, é ser agradecido. Não ser alguém que faça murmuração. Nesta semana também ouvimos um texto de
de Números falando a respeito da murmuração. Ou seja, o povo no deserto tinha sido resgatado por Deus, libertado do mundo dos egípcios, estava agora indo para uma terra que manava leite e mel, mas esse período era um período de provação, de dificuldades. Quando você está viajando, você não vai plantar nada. Então você vive, no caso deles, viveriam daquilo que Deus dá, ou seja, da água que Ele fizesse brotar, ou do pão. Na verdade, o pão lá diz que tinha um certo gosto de mel, né? Pão de mel, podemos dizer, mas é o pão do céu, na verdade, né? Panis angélicos, não sei se conhece essa expressão, é muito bonita. Pão que vem do céu, enviado por Deus. Mas esse pessoal não tinha um coração grato. Era um pessoal que o tempo todo estava murmurando de ser acolhido por Deus, de ser alimentado por Deus. Murmuração. O que é murmuração? É quando a gente não está contente. É quando a gente faz alguns xistes que dizem respeito ao nosso humor. Pessoas mal-humoradas. Ora, isso está acontecendo, não deveria ser assim. Você pergunta para o sujeito, como que está? Está bem? Mais ou menos. Né? Por quê? Daí ele conta a vida. Né? Era simplesmente um cumprimento. Diz assim, como vai? Eu digo, tudo bem. Mas a pessoa conta a vida, porque ele é azedo. Não que nós não tenhamos de tempos em tempos para escutar uma pessoa assim. Devemos até ajudá-la a superar isso, porque é uma coisa para superar. Um mundo sem gratidão é um mundo que nós vivemos. E essa é uma característica do apóstolo Paulo e também da igreja. Dar graças em tudo. O apóstolo Paulo, graças, porém, a Deus. E ele sabe disso, porque Deus tem continuamente dado a ele a sua presença, alimentado, dando condições para ele pregar. E a vida do apóstolo não era fácil. Se nós pensarmos que é fácil, nós estamos enganados. Existem, assim, algumas coisas que são românticas. Nós temos uma ideia romântica de como é um ministério. Os jovens, por exemplo, que resolvem ir para o ministério, eu lembro de um grupo, seminário, a turma de 1985 no Seminário Presbiteriano do Sul. Aquele ano foi o ano que mais o seminário recebeu alunos. Pensemos que é uma entidade evangélica. Naquele ano, eles receberam 80 alunos, 80 candidatos ao ministério. Nunca tinha recebido isto. Nunca tinha sido tanta gente. E quando receberam todas essas pessoas, na verdade, nem tinham onde acomodar elas. Porque o seminário é pensado de uma maneira bem menor nisso. E tiveram que fazer alguns ajustes ali para receber essas pessoas. Dessas, 30 foram embora. Então foram eliminadas quase metade. Elas se eliminaram, saíram, porque tinham uma ideia romântica do ministério. Depois outros fazendo algum cálculo e fazendo alguma pesquisa, dizem que aquele ano foi um ano de dificuldades, um ano anterior de dificuldades que as pessoas, muita recessão. Então, já que não deu certo para nada, vou para o ministério. Alguns chamados e outros encorajados por si mesmo. Né? Depois houve essa mudança. Graças a Deus que voltaram, Deus sabe de todas as coisas. Né? Mas há essa ideia de um romantismo. Na década de 70, 80, por aí, uma das coisas que as jovens gostavam era conhecer os seminaristas. Porque eram futuros esponsais, né? Ou seja, futuros maridos. Com o tempo foi diminuindo isto. E quando você é uma jovem, você casaria com um pastor? De jeito nenhum. Talvez com mais juízo, mais questão. Mas essa era havia toda uma dinâmica de pensar disto que era tão maravilhoso. É maravilhoso, mas é difícil. Tem os seus espinhos. Lembro de um pastor que ele foi pastor lá em Camboriú. E no período que ele esteve lá, ele era solteiro. Ele é o diretor do seminário de Campinas hoje. Ele era solteiro e os presbíteros queriam que ele dava um jeito de que uma das filhas casasse com ele. Havia um implemento disto. Então, lá no sul, ele ia para fazer uma visita, às vezes ia almoçar com um presbítero em sua casa, fazia aquela mesa bastante farta, e depois de comer, colocava uma melancia no meio da mesa. Lembre-se, é gente muito simples. Essa melancia, daí o
pai da família, o presbítero ali, geralmente o presbítero, dizia assim: pastor, dá-nos a honra de cortar a melancia. Toda formal. Daí, se o pastor cortasse a melancia, ele estava dizendo: eu caso com a sua filha. Havia uma mensagem subliminar. Ou seja, cortou a melancia, casou. Tem umas coisas lá, eu não sei se hoje tem mais isso, mas existiam uns certos segredos lá, bastante interessantes. Quando você vem de São Paulo, vai lá para o sul, você começa a ver as diferenças culturais e como essas coisas estão lá. Ou seja, quer casar? Daí ele percebeu: não, irmão, o senhor é o chefe da família. Ele não casou com nenhuma filha de presbítero, casou com uma outra moça, mas ele contava essas histórias. Bastante interessante. Ou seja, havia esse casar com o pastor. Isso é bom. Espero que ainda continue. Geralmente os pastores chegam, os seminários chegam lá no seminário e já estão casados. Então já deram o golpe antes. Então, é verdade. Então, aqui nós temos essa vida de gratidão. Agradecer, apesar das dificuldades, ter uma vida de gratidão. Você agradece? Você tem um coração grato? Agradecer não é sentimento. Ele leva ao sentimento, um sentimento de gratidão, mas ele deve ser provocado. E ele é provocado pelo que nós sabemos, porque nós experimentamos. Aquilo que falamos vai mudando o nosso coração. Isso é importante. Você mudar o seu coração a partir do que você fala, do que você quer. E até sendo sincero para Deus: Senhor, nem sempre eu tenho vontade de agradecer, mas eu quero agradecer, eu quero ter esse coração grato. Abre meu coração, ensina meu coração para ser agradecido. Então, a gratidão é uma característica nossa. Não os muxoxos. Já sabe o que é muxoxo? Muxoxo isso é muxoxo. Quando você vai numa casa, o sujeito: tá bom. Muxoxo. Ou seja, sem muxoxos, sem murmuração, mas com gratidão. O apóstolo Paulo estava passando por dificuldades e mesmo assim ele tinha um coração grato. Aí ele continua na sua carta dizendo o seguinte: graças, porém, a Deus. É claro que todas as orações, toda a gratidão vai a Deus em Cristo, mediante Jesus Cristo. O pensamento do apóstolo Paulo é cristocêntrico, do começo ao fim das suas cartas. Jesus é o centro da sua atividade, é sempre o Senhor, é o Cristo Jesus, sempre ele está mencionando, mas não só por mencionar, porque ele foi impactado na estrada de Damasco com essa informação, com este evangelho. Paulo conheceu a Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, em Cristo Jesus nós somos conduzidos sempre em triunfo. E aqui vem um dado bastante importante, que é essa questão do triunfo. No mundo romano, quando um soldado, um general vencia uma batalha, eles faziam um arco, o arco do triunfo, para festejar, celebrar essas vitórias. O apóstolo Paulo está dizendo isto, que Deus nos conduz sempre em triunfo. Veja só, mesmo que a sua vida, saindo daqui, você vai ainda perceber que tem dificuldades, mas há triunfo. O apóstolo Paulo contempla o quadro todo. Ainda que não esteja pintado plenamente, ele já percebe o que seria. Ou seja, a nossa vida, essa salvação apresentada em Cristo Jesus, ela mudou e transformou a minha maneira de ver, a minha maneira de viver. Então, esse texto é maravilhoso por causa disso. E além disso, nós falamos: mas como é que Paulo vivia? Como era a sua experiência? Abra a sua Bíblia no capítulo 6, desta mesma carta. Veja o que ele diz lá no capítulo 6, até o versículo 10. É importante ler esse texto todo, porque ele está falando do ministério da reconciliação. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado.
Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. A palavra ministro aqui é diáconos. Ministros de Deus na muita paciência. Agora ele vai fazer um elenco do que ele tem vivido. Com muita paciência nas aflições. Nas aflições. Não somente isso, nas privações. Ele não tinha tudo o tempo todo. Nas privações, nas angústias, naquelas batalhas do coração. Angústia é quando você sente assim, parece que para a sua respiração. Angústia. Deus sabe disto. Deus conhece isto. E Paulo está dizendo que ele não é isento disto. E aí, ele vai acrescentar alguma coisa que não é todo mundo que quer. Açoites. O apóstolo Paulo, ele tinha já no seu currículo vários açoites. E geralmente os açoites eram com varas, 40 menos uma. Um é porque um cidadão romano não podia receber mais de 40. Ele era cidadão romano. Nos açoites, nas angústias, nas prisões. Paulo também tinha, se você for colocar aí para um currículo para receber pastor, ele foi preso 3 vezes. Esse não, de jeito nenhum. Mas Paulo passou pela prisão. Nas prisões, nos tumultos. Você já pensou isso? O apóstolo Paulo às vezes estava pregando, em Éfeso acontece isso. Deixa eu marcar bem aqui o texto. Em Éfeso acontece isso. O apóstolo Paulo está pregando e começa a se arrepender e se converter muita gente que eram antes devotas da deusa Artemis de Éfeso. E as pessoas começam, os artífices, os fabricantes de ídolos, começaram a perceber que estavam perdendo o mercado. Eles estavam saindo no prejuízo. E aí eles fazem uma revolta, um tumulto, a grande deusa Artemis e tal. Paulo está nesse meio. Paulo é a figura que está pregando, ele e Silas, ele e Barnabé, ele está pregando ali, então ele tem que sair disso. Imagina só, você vai pregar, hoje estavam falando aqui, o nosso irmão Anderson estava falando dos jovens que estavam lá treinando evangelismo. Muitas vezes entra sem tumulto. Você entra com gente que não quer ouvir. Gente que é mal educada, você está apresentando a graça, apresentando a maravilha que Deus fez para as pessoas, e as pessoas estão tumultuando. E o apóstolo Paulo teve isso daí, essa experiência, um tumulto. Mas mais, nos trabalhos, Paulo trabalhava como artesão em couro, fazendo tendas. Nas vigílias, às vezes eu fico perguntando, o que é uma vigília? Vigília é quando você vai passando os horários, que você tem que ficar acordado. É verdade que a gente faz vigília geralmente das 8 até as 10, porque depois a gente tem que dormir. O apóstolo Paulo tinha essas vigílias, mas às vezes numa situação de pânico, que tudo seria pânico, mas seria um confronto, e ele vai, nesse momento, gastar tempo orando a Deus. Orando, falando com Deus, cantando para Deus. O tempo todo. Então ele diz isto, nas vigílias. Que mais? Nos jejuns, às vezes forçados, às vezes necessários. Jejum é alguma coisa que machuca o seu corpo. Você pode fazer jejum de várias coisas, pode ser de alimento, mas também de atenção. Experimente fazer um jejum de 7 dias do celular. Duvido que no segundo dia você não vai estar assim, tendo uma crise de abstinência de celular. Vai ter. Eu tive. Eu fui pregar em aquela cidade aqui perto, esqueci o nome. Fui lá para conhecer a igreja, Tive lá e na conversa deixei meu celular, fui para casa. A minha cabeça está lutando para tentar lembrar o nome da cidade, não estou conseguindo. Cheguei na minha casa, daí eu percebi que tinha deixado o celular lá. E aí? Aí só ia ver o pastor podia voltar lá, Iperó, o nome da cidade, agora voltou. Voltar à cidade para depois trazer para mim. Fiquei 15 dias sem celular, estava tudo ali. Documento, telefone, não tinha mais jeito. 15 dias, aflição. Você percebe quanto tempo jogado também fora, vendo coisas que não dão em nada. Eu, pessoalmente, tenho colocado o seguinte, ouvir mais as Escrituras. Existe um aplicativo, eu acho que todos aí devem ter, da Bíblia. Eu não sei se já navegou naquele aplicativo. Ele tem
uma possibilidade de você ouvir o texto falado. Se você quer ouvir rápido, você aumenta a velocidade. Você está em casa, coloque lá e deixa ouvir, deixa o texto. O texto vai entrando, vai confirmando, vai fixando na sua vida. É possível fazer isso, em vez de ficar lá zapeando, né? Então, nós podemos fazer jejum disso. Jejum de alimentos, jejum de café. Quando você vai fazer jejum, lembre-se que você tem que começar a parar de tomar café uns 2 dias antes. Porque no jejum vai te dar uma dor de cabeça. Verdade. Falta cafeína. Daí você percebe como você depende de cafeína. Então você vai perceber uma série de coisas, porque o corpo também está sendo purificado. Mas jejuns nos aproximam, é uma maneira de orar, de nos aproximar a Deus. E daí ele vai falar de coisas mais positivas, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Amor não fingido. E aí vem uma série de coisas, né? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Quantos pastores não são chamados? Você conversa com uma pessoa que não é da igreja, e você fala, se diz, né, digamos eu, o que você faz? Eu sou pastor. O sujeito já põe a mão no bolso, assim, achando que você vai dar uma zapeada no bolso dele, né? Pensando que pastor é aquele que só vive pedindo dinheiro, que só fala nisso. Na verdade, não é isto. O apóstolo Paulo está dizendo isto, né? Que embora tenhamos levado essa má fama como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Olha que maravilha! Triste, mas alegre. É uma bem-aventurança que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os tristes, porque se tornarão alegres. É isso que diz a bem-aventurança lá. O apóstolo Paulo já está experimentando isto, uma mudança que vem pela mente, que atinge o seu corpo, a sua existência, né? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Com certeza não é de dinheiro que ele está falando. Está falando em enriquecer as pessoas com as experiências, com a partilha da palavra e assim por diante. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a maneira de ver esse texto me chama a atenção, justamente por causa disto. Ele diz assim, ó, Deus nos conduz em triunfo. Nós somos aqueles que passam por esse arco do triunfo, porque Deus nos conduz assim. Daí, graças a Deus, glória a Deus, alegria em Deus. E ele vai dizer, vai compartilhar esse intento, né, de triunfo por meio de nós, que manifesta em todo lugar, Deus se manifesta em todo lugar, como fragrância do seu conhecimento. Aqueles carros que faziam, eram carros alegóricos. Quando um general vencia uma batalha, ele fazia um carro alegórico e passava por um arco do triunfo. Nesses blocos, né, que vinha com muita música, e alguns carros vinham cheios de guirlandas de flores, muitas flores, e que exalavam um cheiro. Então você tinha assim o povo do lado, vendo, em Roma, digamos isso, né? Ali festejando a vitória do general, e ao mesmo tempo que ele passava, havia 2 grupos de pessoas. Eram os vencidos em batalhas. Então eram os prisioneiros. Os primeiros eram aquele grupo que depois de terminadas essas festanças, eles voltariam para suas terras para servir a Roma. Esse era um grupo. O outro grupo eram de pessoas que o exército e mesmo o império não confiava, esses seriam degolados. Então o texto Paulo está usando uma metáfora muito vibrante e clara para os seus leitores, que é a seguinte, ó, esse perfume para os primeiros é sinal de vida, eles vão voltar para casa. Para os segundos é sinal de morte. O que tem a ver isso conosco? É que quando nós estamos nesse sentido, nós somos chamados para isto, nós sempre vamos exalar perfume bom e perfume ruim. Metaforicamente, ele está falando que as pessoas que vão se aproximando
do Evangelho, elas vão gostar de conversar com você. As pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho, vão gostar de conversar com você e falar para você: ore por mim, porque elas não sabem, mas elas estão pedindo isto. A nossa vida funciona assim, como esse bom perfume. Para algumas pessoas vai ser, que maravilha, e para outras elas vão falar: não quero saber, eu quero viver a minha vida pagando, o jeito que está aí está muito bom. De vez em quando eu posso, no fim do ano, havia pessoas, algumas igrejas têm, aí não sei se aqui também tem, um culto do final do ano, que passa de um dia, do último dia, da última noite, para o começo do outro dia do ano novo, né? É o dia chamado culto de vigília. Vigília por causa disso, que começa à tarde e vai para até um pedaço do outro. Depois a gente come, né? Geralmente tem uma comida aí na igreja. Eu nunca consegui entender comer coisa pesada à meia-noite, né? E tem gente que coloca lá melão ainda. Não sei se já comeu melão, mas melão para mim é extremamente indigesto. Você come tudo aquilo, se empantua e ainda come melão, né? Mas deixando essa crítica de lado, não traga o melão no dia primeiro, né? O que nós fazemos é isso, né? Mas tem pessoas que só vêm nesse dia. Daí ele fala: eu vou no começo e no final do ano. No último dia eles já viram, e do outro ano já estou por aí, né? Não é dessa gente que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de gente que gosta de estar junto. Gente que é cativada pelo amor de Cristo e não está aqui por obrigação, é por alegria, por amor. Eu venho me derramar, né? Eu venho me derramar. Então, essa ideia que o apóstolo Paulo está passando é que esse triunfo, né, provoca em nós, essa vida em Cristo, um bom perfume, tanto para quem abraça a graça e vai para se torna membro do corpo de Cristo, e para aqueles também que recusam. E aí ele faz questão de lembrar, porque nós não estamos como muitos mercadejando a palavra de Deus. Se tem uma coisa que dá dinheiro, é a religião. Se você quiser fazer um golpe com religião, dá para fazer, é possível. Se você tem uma boa dinâmica, uma boa retórica, e retórica se aperfeiçoa, você consegue. O apóstolo Paulo tinha outros concorrentes ali no mundo romano, eram os chamados cínicos, filósofos cínicos, e não só isso, outros também que apresentavam o evangelho com vias à manutenção no sentido de prosperidade pessoal. O apóstolo Paulo diz que ele não está fazendo isso. Ele não prega porque ele está querendo dinheiro. Ele podia ter feito outras coisas, né? Mas com sinceridade. A palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. A palavra sinceridade, a palavra sincero, era usada para as pessoas que faziam um artefato de cerâmica. Então você ia comprar vasos de barro, de cerâmica, ia no mercado e você pegava aquele vaso e colocava na luz para perceber se ele tinha defeito ou não, né? E quando você virava, geralmente os maus produtores colocavam cera ali e davam uma pintada, e aquilo lá, virando para o sol, derretia. Sinceridade é ver, eu mostro quem eu sou quem vocês estão vendo. Transparência. Então, Paulo está dizendo: olha, nós fazemos isso com sinceridade. E essa questão da proclamação do Evangelho, que todos nós somos chamados, é uma coisa maravilhosa. Proclamar, dizer que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador. E ele não está pedindo que as pessoas façam um curso rápido de teologia, que façam cursos aí e mais cursos. Daí uma pessoa falando: ainda não estou pronto, daqui 2 anos eu vou estar, né? E nunca sai dessa preparação. Para terminar, esse cântico que nós cantamos aqui, que foi muito bem escolhido, eu venho me derramar, até vou pedir para cantar depois, mais uma vez, tá? Eu sei que foge aí a regra, né? Sei que tem regras rígidas. Esse cântico é de uma igreja que começou com um homem chamado John Wimber. John Wimber se converteu no ano de 1963. Ele era um músico, arranjador
de jazz. Depois ele começou um pezinho no rock, nos anos 60. E em 63 ele estava numa crise enorme, trabalhando em Las Vegas, dando shows lá. E ele estava numa crise do casamento, estava para se separar. E ao mesmo tempo, ele estava numa crise existencial, ele não sabia quem ele era. Ele olhou para trás e percebeu que, mais tarde ele percebeu isso, que durante 4 gerações ninguém foi evangélico, não havia nenhuma pessoa de fé na sua família, nos seus antecedentes. Esse homem, ele tem um encontro muito forte com o Evangelho, com Jesus Cristo, se converte, e a coisa que ele mais quer é evangelizar. É interessante, porque ele conseguiu fazer isso. Ele deve ter levado mais ou menos umas 300 mil pessoas a Cristo. Como é que ele fez? Ele começou a depender do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo ele produzia também cânticos, canções, e ao mesmo tempo ele evangelizava. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele tinha sido impactado com a mensagem do bom perfume de Cristo. As pessoas que têm esse encontro com Jesus, elas são transformadas. Não se transformam em pessoas perfeitas. Graças a Deus que Deus não olha assim, olha, esse currículo aqui é impecável. Não é assim. O apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, ele estava sendo desconsiderado por essa igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto teve o topete de dizer para o apóstolo Paulo: você vem para cá, você tem que trazer cartas de apresentação que você é apóstolo. Ele que fundou a igreja. Imagina só, ele fundou a igreja, treinou aquelas pessoas, e agora eles estavam empinando o nariz e dizendo: quem é você? Então, mesmo as coisas ruins, os dissabores aconteciam na vida dele. Mas mesmo assim ele podia dizer: graças, porém, a Deus que em tudo nos conduz em triunfo. Quem é suficiente para estas coisas? O texto diz: nós somos revestidos somente no Espírito Santo. Essa é a mensagem para você. Você pode ser um bom perfume. Deixe-se levar pelo bom perfume de Cristo. Transformar a sociedade onde você está, com as pessoas com quem você convive, porque é ali que você tem que testemunhar. Mas tudo começa com: eu venho me derramar. Por isso eu peço que nós cantemos esse, depois nós vamos cantar mais um. Mas eu gostaria de desafiar você. Cante isto como uma consagração a Deus. E eu vou pedir a licença de vocês não precisarem ficar em pé. Porque sentados vocês vão... Nesse caso aqui, eu sugiro que vocês estejam compenetrando-se, ouvindo. Quem sabe de cor, fecha os olhos. Quem não sabe, olha ali e deixa que Deus encha a sua vida. Alguns meses atrás, eu comecei a cantar essa música. Eu cantava mais ou menos umas 50 vezes por dia. Não parava. Eu acho que o vizinho do lado ficava: esse sujeito aí tá... Então, é maravilhoso. Ela diz tudo. Começou com aquele sujeito lá numa crise em Las Vegas, que não sabia nem o que é Bíblia. Foi comprar a Bíblia. Aqui não tem. Cassino de Las Vegas, comprar Bíblia. Daí ele foi em um lugar: tem Bíblia? Ah, não, só tem essa daqui. Daí trouxe um Novo Testamento. Disse: isso não é Bíblia, é verde, tem que ser preta, tem que estar escrito Bíblia Sagrada. Isso é meia Bíblia. É metade do preço também. Ele não sabia nada. No entanto, esse homem depois continuou a apresentar o Evangelho. Morreu doente, mas nunca desanimou. Nunca deixou de crer em Jesus Cristo.